Vamos seguindo aqui, trazendo sempre as notícias, as opiniões de grandes especialistas. Chegou a hora da gente receber ele, Guilherme Zanin, economista, especialista em investimentos, chegando aqui na nossa programação. Zanin, sempre muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, Paula, por prazer aqui estar de volta falando com vocês. Obrigada. Zanin, a gente estava até comentando agora há pouco, né, em relação a esse mês de agosto, né, um mês bem caótico, vamos dizer assim, principalmente olhando para mercados emergentes, tanto títulos quanto ações ali, caminhando para, acho que piores perdas mensais, inclusive. Olhando para o Brasil, a gente também está tendo ali um desafio da fuga de capital. Queria entender na sua visão, né, se você enxerga ali uma perspectiva de quanto tempo leva para essa turbulência passar, se as incertezas externas, se elas tendem aí a arrefecer nos próximos meses. Entender um pouquinho da sua leitura sobre isso. Perfeito, Paulo. Eu acho que assim, a primeira coisa, quando a gente olha o cenário externo, a gente sai de um mercado onde parecia estável, principalmente o mercado americano, com uma desaceleração da inflação, mas ainda assim a gente vê o núcleo elevado e as expectativas com relação aos juros neutro, provavelmente que ele deve se manter maior por mais tempo. Então assim, a gente tem um problema inflacionário que deve perdurar. Junto com isso, uma questão na China, onde a gente vê a maior construtora basicamente decretando falência e revisões do PIB chinês reduzindo, além do próprio Banco Central chinês reduzindo a taxa de juros. Então, de repente, a gente sai de um momento de aversão, porque a gente estava num momento de crescimento, de repente a gente entra num momento de aversão ao risco. E nessa esteira o Brasil acabou sofrendo, né? Como bem comentou, o pessoal pontua bastante, né? Teve 13 dias de queda do Ibovespa, um fluxo significativo de saída de mercados emergentes. Mas eu acho que o principal ponto que a gente vai ver essa semana é o encontro de Jackson Hole, onde a gente vai ver o Jerome Powell falando, e esse debate onde o juros neutro e a economia, será que a gente vai ter um momento de desaceleração econômica global e, consequentemente, juros com uma inflação maior, se isso não vai ser negativo. Os bancos centrais eles não podem reduzir os juros enquanto o problema da inflação não passar e a gente conseguir isso ver numa janela de longo prazo, como comentaram anteriormente, né, o problema de inflação no Brasil não passou e nos Estados Unidos muito menos. E se a gente vai ter esses juros mais elevados, essa inflação mais elevada, com uma desaceleração econômica, o quanto que isso pode impactar aí os mercados emergentes que acabam ficando às margens e sendo impactados por tudo que é fator externo. Zanin, muito bom dia para você. Boa tarde, aliás. Felipe Nascimento falando aqui, Felipe. Sempre um prazer bater esse papo contigo. É a nova narrativa do mercado e o novo questionamento, né, sobre esse juro neutro aí dos Estados Unidos sendo mais alto, e aí todo mundo fica se questionando, né, tá, mais alto quanto? Onde deveria chegar? Qual que é, né, qual seria essa nova percepção? E claro que a gente já vem discutindo há um tempo, né, Zanin, de um mundo mais inflacionado, né, onde tem uma inflação um pouco mais elevada depois de Covid, talvez os juros sejam um pouco mais elevados, o juro neutro mais elevado. Enfim, toda essa discussão segue um grande desafio para os bancos centrais, né? Até onde elevar, até onde esticar a taxa real de juro, né? A taxa de juro para conter a inflação, até onde deixar mais restritivo, até onde afrouxar um pouquinho. E, claro, as últimas falas e a última ata do Fed acaba sempre trazendo muitas ponderações ali. Você acha que no fim da semana, na sexta-feira, nesse seminário, onde vai ter Jerome Powell, Christine Lagarde, onde eles vão dar essa contextualização, você acha que eles vão dar sinais, vão dar mais pistas? Claro que isso que o mercado quer saber, mas que tipo de sinalização o mercado vem está monitorando? O que pode ser positivo para o mercado nesse discurso? O que pode ser negativo, na sua opinião, Zanin? Como que o mercado está sensibilizando essas falas todas aí? E eu queria também saber a sua impressão, né? Se vai deixar mais alto esse juro neutro, aonde que poderia chegar, qual seria uma taxa que talvez não penalizasse tanto assim as economias?
Perfeito, Felipe. Bom falar contigo primeiro, contigo e com a Paula. E vamos comentar um pouco mais. Acho que assim, o encontro de Jackson Hole, tradicionalmente ele é um encontro mais acadêmico, onde tem-se discussões de grandes investidores, sim, mas principalmente estudiosos da parte econômica e, consequentemente, o Jeremy Powell ele acaba dando um pouco do feedback do que foi conversado lá. Nesse sentido, eu acho que o fator mais relevante e que o investidor tem que pensar, muita gente está discutindo com relação aos juros americanos, se ele vai subir mais 0,25 ou se tem espaço ou não. Dado que o Banco Central subiu, parou e subiu de novo, né? E aquela janela de mais longo prazo de juros neutro poderia ficar acima de 2%, 2,5%. A gente tem que falar que a gente está numa geração, e aí eu me incluo nessa, que é basicamente toda a geração de investimentos pós-2000, onde os juros dos Estados Unidos nunca ficou acima de 4, 4,5% por períodos longos. A inflação americana foi uma inflação que ficou em queda durante muito tempo. E a gente tem uma geração, que provavelmente a geração passada viveu inflação, mas já até caiu no esquecimento dado esse novo cenário econômico. Dito isso, eu acho que o principal catalisador que pode impactar os mercados é, de repente, essa mudança de fala, de repente o Banco Central dizer que precisa manter os juros mais elevados, ou seja, a gente vai ter mais aumento de juros e, consequentemente, por mais tempo. Ou, de repente, ele vai dizer, poxa, a gente teve uma discussão, tudo que a gente está avaliando é que isso que nem aquela palavra que ele disse há muito tempo, né, transitório, mas que acabou ficando durante muito mais tempo do que se esperava. Mas, de repente, a gente tem espaço, sim, para ter um juros neutro, mas, poxa, um juros neutro de, em vez de 2, 2,5, 1,5. E aí, se a taxa de inflação americana cai, o núcleo cai de 4, 4,5, que é que está hoje, o núcleo, né? Não os demais indicadores. Mas se o núcleo cair para uns 2, 2,5, a gente tem um juros neutro de 1, 1,5, poxa, isso faz com que tenha espaço para os juros caírem depois e acaba alegrando o mercado. Se pensar, poxa, não, mas a gente tem um problema inflacionário que deve permanecer por mais tempo e a gente precisa manter os juros real nos Estados Unidos de 2, 2,5, poxa, a gente está falando em juros lá de 5, 5,5. E isso impacta em tudo, né? Impacta, poxa, se ele manter os juros elevados, mais gente vai querer mandar dinheiro para os Estados Unidos. Mais dinheiro indo para os Estados Unidos, mais acelera a economia dos mercados emergentes. A gente pode, daqui a pouco, ter impactos no problema fiscal, seja americano, seja brasileiro. Então, assim, eu acho que é óbvio que é ruim para a economia ter um juros neutro tão elevado, mas, assim, a gente claramente não vê uma desaceleração abrupta da economia americana. E se o mercado não está caindo de forma tão significativa, as próprias empresas de tecnologia estão subindo, talvez ele aguente esses juros de neutro por mais tempo. Só que a maioria dos economistas não consegue entender hoje, dado esse novo ambiente econômico que a gente vive, se esse impacto vai ser tão significativo ou não. Zanin, até tem algumas discussões sobre algumas revisões nos manuais de economia, né? Como que consegue ter uma inflação descendente, né? Caindo nos últimos tempos com a economia tão resiliente assim e mercado de trabalho aquecido e tudo mais. É um novo cenário, né? Que acaba desafiando os economistas e a gente vivendo nesse miolo aí, né? Nesse ringue, né? Todo mundo se estapeando de um lado para o outro, e aí a gente olha essa movimentação no nosso mercado. Você acha que a gente conseguiria, né? E aí, claro que tem que conseguir se sair de alguma forma de todo essa discussão com um mercado fortalecido, porque é complicado a gente ver também toda essa movimentação no Ibovespa, né? Quedas atrás de quedas, embora a magnitude não seja tão ampla assim, mas acaba dando um fator psicológico para o mercado, né? Ver todo dia caindo, e as empresas tentando se sustentar ou tentando sobreviver ali em meio a toda essa discussão. Como você olha daqui para frente, né? Pensando nesse restinho de ano e já projetando para o ano que vem, a gente vai conseguir sair de alguma forma ou fortalecido ou talvez de alguma forma menos impactante desse cenário? Tem alguma coisa que você tá vendo aí nesse cenário, Zanin?
Perfeito. O que a gente tem acompanhado, como o Brasil está sucinto ao cenário externo, né? De repente parecia mês passado que a gente estava num mar de rosas, onde tudo era positivo e o mercado subia, o Ibovespa bateu 122, 123 mil pontos. De repente a gente tem 13 dias de queda com o investidor estrangeiro retirando os recursos. Guilherme, essa queda foi significativa? Não, menos de 5%. Então, não é um número tão elevado, mas é aquela coisa, quando a gente começar um jogo, se todo jogo a gente começar perdendo de 1-0, é difícil a gente ter que toda hora reverter. E a gente sabe muito bem, quando o mercado cai 5%, a gente tem que ganhar mais do que 5% para recuperar. Dá para recuperar? Eu acho que dá. Os mercados emergentes eles vão daqui a pouco ter uma maré positiva, mas a gente tem que entender que a gente está num ambiente econômico bem mais difícil, aonde no passado os bancos centrais puderam jorrar dinheiro na economia e os governos puderam jorrar dinheiro na economia, porque a gente teve as questões da pandemia e tudo mais. Depois a gente teve a ressaca dessa questão, que foi a inflação elevada. Hoje em dia, o governo não pode mais baixar os juros da forma que fazia antes. Os governantes não podem dar dinheiro e estímulos à economia se não impactam na inflação de forma significativa. E o crescimento vai ser menor. Então, a gente tem um vento contrário e a gente não tem tantas armas nesse sentido para poder conseguir sobreviver de forma mais fácil. Acho que para o investidor entender que o momento atual é o momento de você olhar boas empresas com bom fluxo de caixa e não acreditar em qualquer narrativa. Para o Brasil, principalmente, a gente tem que fazer a nossa lição de casa, onde se o mercado externo está negativo, ele acaba espirrando aqui. Se ele é positivo, ele também acabou sendo positivo. Mas quais foram as reformas recentes que realmente foram significativas? A fiscal, a gente teve diversos dados, mas ainda nenhum número concreto. E a gente tem diversos problemas mostrando que o nosso fiscal provavelmente não vai fechar as contas no positivo, é praticamente certo que vai ser no negativo para esse ano e para o ano que vem. Então, se a gente quer, nesse cenário mais conturbado, vindo do exterior, a gente tem que pelo menos fazer a nossa lição de casa internamente, resolver os problemas fiscais logo, dar números para o mercado, porque senão a Bolsa vai ficar nesse sentido, vai ficar sempre sucinta ao humor internacional e quando o mercado fica de mau humor, a gente acaba sendo o mais impactado negativamente. Quando é positivo, infelizmente, a gente deixa de perder uma boa oportunidade. Se a gente tiver a casa arrumada, a gente talvez consiga aproveitar melhor. Só isso precisa fazer, né, Zanin? Mais nada, só resolver os problemas aqui dentro, torcer para que lá fora também as coisas se alinhem e aí tem uma estrada tranquila aí para a gente transitar. Zanin, quero agradecer, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Um abraço, até uma próxima, ótima semana para você.